a 50. Então vamos ver a leitura. Como é que eu faço a leitura? Então se eu estou dizendo, aqui deu 17 milímetros e 82 centésimos. Como chegou nesse valor? Aqui na bainha, na luva bainha, passou o quê? Eu tenho, você vai conferir do menor, do meio milímetro para 1 milímetro inteiro. Então eu tenho aqui meio milímetro. Então daqui até o 5 eu tenho 5 traços, divisão em cima, 5 traços embaixo. Então cada um é meio milímetro. Então 2 traços, eu vou fazer o seguinte, como é que eu vou chegar nesse valor? Meio milímetro, 1 milímetro, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 milímetros. Mas já passou de 15 milímetros. Então ele tem 15 e 50 com mais meio, eu tenho aqui 16. Aí eu venho 16,50, 17 e aqui 17,50, tá? Eu encontrei 17 milímetros e 50 centésimos. Então eu venho aqui, tá? Botei aqui o 17 milímetros e esse 50, esse bem aqui, ó, soltinho bem aqui. E o 32, porque aqui é de 0 a 50, mas você não está nem vendo o zero. Você vai ter que acompanhar do menor para o maior. 25, aí aqui eu tenho 30, 31, 32. Aí eu vou somar. Eu encontrei esse valor total. Mas eu vou explicar mais na frente isso aí. Outro exemplo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele está dizendo 23, está dando 23 milímetros e 9 centésimos. Por quê? 20. Depois do 20, você vai conferir que eu tenho 3 traços em cima e tenho 3 traços embaixo. Então, os 6 correspondem a 3 milímetros, que é meio milímetro cada um. Aí eu botei aqui 23. Dos 23, se o zero tivesse nessa linha aqui, esse traço do zero tivesse aqui, eu só teria 23 milímetros. Mas não ficou o zero, ficou o quê? Eu venho 5, 6, 7, ficou o nono traço. Aí somando dá o quê? 23,9. Outro instrumento de uma importância muito grande, não é que um é mais importante do outro, todos são importantes, é o relógio comparador. Então está aqui a nomenclatura, o relógio comparador, está mostrando tudo, como é cada parte dele, vamos entender como é que ele funciona. Então, eu botei a observação. Para um bom entendimento, precisamos entender como ele funciona. Quanto ao ponteiro menor, quando o ponteiro menor gira para a esquerda, o maior gira para a direita. Faz medida de ressalto, usando a escala externa. A escala externa. Quando o ponteiro gira para a direita, o maior, nesse caso é o menor, o maior gira para a esquerda. Faz medida de rebaixo, usando a escala interna. Tá ok? Vamos entender aqui. Então, continuamos falando com o relógio comparador. Existem vários modelos de relógio comparador. Isso aí, os mais usados possuem resolução de centesimal. Quer dizer, a menor medida que ele é capaz de fazer é simplesmente 1 centésimo. O cara pegou 1 milímetro, dividiu lá ele em 100 partes iguais, tá? Então, o cursor do relógio também varia de acordo com o modelo, porém, os mais comuns são de 1 milímetro, tá? Ele está em torno de um pulso de 10 milímetros. Então, tem um de 250 milésimos a polegada ou 1 polegada. Então, em alguns modelos, a escala dos relógios se apresenta perpendicularmente em relação à ponta de contato, tá? Vertical. Isso aí varia muito. Esse caso apresenta um cursor ou que implique mais uma volta ao relógio comparador. Possui, além dos ponteiros maior, outro menor, denominado contador de volta do ponteiro principal. Tá? Então vamos lá. Tipos. Eu vou ter que medir espessura. Vamos supor o pessoal na fábrica de papel.
Então, eles têm que ter um desse aí para medir a espessura do papel, couro. Isso vai depender do que você trabalha. Ah, mas eu trabalho com mecânica, eu preciso ver a profundidade, tá, de alguma coisa. Existe um para medir de profundidade. E temos também um comparador digital, tá, pessoal? Então, existem vários tipos de relógio com comparadores. Exemplo, como fazer a leitura. Como é que eu fazia a leitura? Foi dada uma pré-carga de 4 milímetros. Resultado final, 1,55. Vamos ver por que foi dado 4 e por que deu 1,55. O que aconteceu bem aqui? Ó? Nós demos uma pré-carga, tá? Que essa pré-carga, não se preocupe que aqui você vai visualizar a pré-carga através do início da seta, não é do final, do início da seta. Porque isso aí na prática, nós vamos tirar toda essa dúvida de como se aplica essa pré-carga. Então foi dada uma pré-carga aqui, tá? De 4 milímetros, o ponteiro estava zerado, o menor, foi dada uma pré-carga e ele ficou certinho apontando por 4 milímetros. Só que aí depois que você fez a leitura, ele se deslocou, tá? Como é que você deslocou? Você efetuou a medida, ele saiu do 4, veio para onde? Ficou entre os 5 e 6. Aí eu tenho que observar o quê? Qual foi o sentido que o ponteiro girou menor? Se ele estava no 0 e ele botou no 4 e ele avançou para cima, ficou entre os 5 e os 6, ele girou anti-horário. E o grande girou, horário. Que na hora que você deu a pré-carga, você zerou o grande. Então, como você zerou o grande, como é que eu vou saber para que lado ele se movimentou? Através do menor, tá? Porque o menor eu deixei em cima do 4. Depois que eu realizei a medida, o menor ficou entre os 5 e os 6. Então, ele girou anti-horário, girou para a esquerda, e o grande girou para a direita. Aí eu vou trabalhar com o quê? Do 0 ao 10, eu tenho 10 divisãozinha aqui. E vale 1 centésimo, eu tenho 10 centésimos. Aí ele saiu do 10 centésimo, passou pelo 20 na escala externa, 30, 40, 50. 51, 52, 53, 54, 55. É um dos motivos dele ter dado o quê? Ter ficado 1 milímetro e 55 centésimos. Por que 1 milímetro? Porque ele iniciou no 4. Como ele avançou, passou do 5, do 4 para o 5, é porque ele deu uma volta completa. Corresponde ao milímetro. E esse pouquinho, esse espaço que ficou, ele avançou um pouco do 5 para se aproximar do 6, foi o quê? Os 56, os 55 centésimos. Então aqui outro exemplo, foi dado uma pré-carga de 6 milímetros. E resultou o quê? 3,78. O que aconteceu? Observa. Ele está dizendo que deu uma pré-carga de 6. Então ele estava bem aqui no 6, ó. Tá, ó. Então foi dada uma pré-carga, chegou no 6. Só que aí, no final deu o quê? 3,78. Só porque 3,78. Se ele estava no 6, o que foi que aconteceu? Se estava no 6, inicial no 6, ele voltou, ficou entre o 3 e o 2. Então, se ele estava no 6 e voltou, que sentido o ponteiro menor girou? Horário grande, anti-horário. Eu vou trabalhar com a escala agora interna, porque 6 passou do 5, 1 milímetro, passou do 4, 2 milímetros, ficou entre o 3 e o 2, então ele passou, é como se tivesse dado o quê? 3 voltas e mais esse pouquinho aqui que está aparecendo aqui. O que aconteceu? Como o ponteiro menor estava aqui no 0 e ele girou para a esquerda 3 voltas e alguma coisa, que 3 voltas corresponde a 3 milímetros. E esse pouquinho que ele passou aqui
Ele passou do 3, avançando para o 2. Eu vou ler aqui, ó, na parte interna. Eu vou ler, ó. Ele fez aqui, ele saiu do 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 76, 77, 78 milímetros. Tá ok, Giovana? Não se preocupa não, que isso aí a gente vai algumas dúvidas que ficar mesmo, nós vamos fazer não só aqui virtual, nós vamos fazer tudo na prática, tá ok? Outra coisa que nós vamos precisar para trabalhar na mecânica, além da régua, do paquímetro, do micrômetro, do relógio comparador, falar de medida de torque. O que é medida de torque? Torque é o esforço de torção ou de giro, ou produto da força pela distância, que é pela letra T, que é igual a F vezes D, que é igual a F vezes D, que é torque, força vezes distância, onde T é torque, F é força, D é distância. Aí você tem aqui que é a força vezes a distância. Então, a força aplicada, tá? Aqui eu vou ter uma distância, mas nós vamos ter a unidade final, que é a unidade de torque.